Como fazer amigos e influenciar pessoas, Dale Carnegie. Áudio 6, parte 1, capítulo 1, continuação. Na manhã de um sábado, 15 de abril de 1865, agonizava Abraham Lincoln num quarto de modesta casa de cômodos que ficava em frente ao Teatro Ford, onde John Wilkes Booth o alvejara. O enorme corpo de Lincoln estava estendido diagonalmente em uma desconjuntada cama, muito pequena para ele. Uma reprodução barata do famoso quadro de Rosa Bauer, de Rossfé, estava à cabeceira da cama, e a pálida chama amarela do bico de gás iluminava veladamente o ambiente. Quando Lincoln agonizava, disse o Sr. Stanton, ministro da Guerra: "Aqui está o mais perfeito governante que o mundo já viu." Qual o segredo de Lincoln no seu êxito no trato com os homens? Estudei a vida de Abraham Lincoln durante 10 anos e dediquei 3 anos inteiros escrevendo e reescrevendo um livro intitulado Lincoln, esse desconhecido. Creio ser este o mais detalhado e exaustivo estudo sobre a personalidade de Lincoln e sua vida no lar que um ser humano podia realizar. Fiz um estudo especial do método de Lincoln lidar com os homens. Gostava ele da crítica? Oh, sim! Quando ainda jovem, no Pigeon Creek Valley de Indiana, não somente criticou, mas escreveu cartas e poemas ridicularizando e jogando essas cartas nas estradas, em pontos onde tinha certeza de que seriam encontradas. Uma delas provocou ressentimentos que duraram toda a vida. Mesmo depois de estar advogando em Springfield, Illinois, Lincoln atacava seus adversários abertamente em cartas que publicava nos jornais. Fez isso muitas vezes. No outono de 1842, ridicularizou um belicoso político irlandês chamado James Shields. Lincoln satirizou-o numa carta anônima publicada no Springfield Journal. A cidade foi às gargalhadas. Shields, sensível e orgulhoso, foi presa fácil da indignação. Descobriu o autor da carta, montou no seu cavalo, procurou Lincoln e desafiou para um duelo. Lincoln não queria lutar, era contra os duelos, mas não pôde recusar, pois se tratava de sua honra. Coube a Lincoln escolher a arma. Confiando na extensão de seus braços, escolheu as compridas espadas de cavalaria. Tomou lições no manejo da mesma com um graduado de West Point. No dia designado, ele e Shields encontraram-se num trecho de areia do rio Mississippi, dispostos a lutar até a morte. No último minuto, porém, os padrinhos resolveram suspender o duelo. Este foi o mais triste incidente pessoal da vida de Lincoln. Foi, porém, para ele, uma valiosa lição na arte de tratar as pessoas. Nunca mais escreveu uma carta insultuosa. Nunca mais ridicularizou ninguém. E desde então, jamais criticou qualquer pessoa por coisa alguma. De tempos em tempos, durante a Guerra Civil, Lincoln colocou sucessivamente à testa do exército de Potomac vários generais, e todos eles, McClellan, Pope, Burnside, Hooker, Meade, erraram tragicamente, levando Lincoln a andar de um lado para outro em desespero. Metade da nação condenava rancorosamente os incompetentes generais, mas Lincoln, com malignidade para nenhum e com caridade para todos, manteve-se em paz. Uma das máximas que sempre repetia era: "Não julgueis se não quiserdes ser julgados." E quando a senhora Lincoln e outros falavam asperamente dos sulistas, Lincoln replicava: "Não os critiquem, são eles exatamente o que nós seríamos sob idênticas condições."
Contudo, se algum homem teve oportunidade para criticar, certamente este homem foi Lincoln. Tomemos apenas um exemplo. A Batalha de Gettysburg foi travada durante os 3 primeiros dias de julho de 1863. Durante a noite de 4 de julho, Lee começou a retirar-se para o sul, enquanto tempestades de chuva inundavam todo o país. Quando Lee, com seu exército vencido, chegou ao Potomac, deparou com um rio transbordante, impossível de ser transporto, e o exército vitorioso da União à retaguarda. Lee caíra numa armadilha, não podia escapar. Lincoln viu isso. Era uma oportunidade única, concedida pelos céus, a oportunidade para capturar o exército de Lee e pôr imediatamente um ponto final na guerra. Assim, empolgado pela realização da grande esperança, Lincoln ordenou que Meade atacasse Lee sem demora, sem mesmo ouvir um conselho de guerra para tomar tal decisão. Lincoln mandou suas ordens pelo telégrafo e um mensageiro especial foi enviado a Meade, pedindo uma ação imediata. E o que fez o general Meade? Justamente o oposto. Convocou um conselho de guerra em flagrante violação às ordens de Lincoln. Hesitou, retardou, telegrafou toda espécie de desculpas. Recusou atender a ordem de atacar Lee. Finalmente, as águas baixaram e Lee escapou pelo Potomac com suas forças. Lincoln ficou furioso. Que significa isso? Gritou para seu filho Robert. Grande Deus, que significa isso? Tivemos os inimigos em nossas mãos. Apenas precisávamos apertar o cerco para que se rendessem. Além disso, nada do que eu disse ou fiz pôde fazer o exército movimentar-se. Em tais condições, qualquer general teria derrotado Lee. Se eu estivesse ido lá, eu mesmo o surraria. Tomado do maior desapontamento, Lincoln sentou-se e escreveu a Meade. Convém notar que nesse período de sua vida, Lincoln já era extremamente prudente e muito comedido na sua linguagem. Desse modo, a carta que se segue, escrita por Lincoln em 1863, era uma evidência de sua mais severa censura. Abre aspas. Meu caro general, não posso acreditar que o senhor haja compreendido a extensão do infortúnio no tocante à fuga de Lee. Ele esteve nas suas mãos e se tivesse apertado o cerco com os seus últimos sucessos, o de agora representaria o fim da guerra. Mas, depois do que sucedeu, a guerra poderá prolongar-se indefinidamente. Se o senhor não pôde atacar Lee segunda-feira passada com certeza de vitória, como poderá fazê-lo no sul do Rio, quando poderá contar com muito menor força? Apenas 2/3 da tropa que estava em suas mãos? Nada justifica tal esperança, e eu não acredito que o senhor possa agir com eficiência. Sua oportunidade áurea já passou, e eu me confesso verdadeiramente sentido com isso. Fecha aspas. Que supõe o leitor que Meade fez ao ler a tal carta? Meade nunca viu esta carta. Lincoln nunca a enviou ao seu destinatário. Ela foi encontrada entre os papéis de Lincoln depois de sua morte. Minha opinião é que, e é apenas uma opinião, depois de escrever a carta, Lincoln olhou para fora das janelas e disse para si mesmo: espere um minuto. Talvez eu não deva ser tão temerário. É muito fácil para mim, comandante, sentado aqui na Casa Branca, dar ordens a Meade para atacar. Mas se eu estivesse lá em Gettysburg
e tivesse visto tanto sangue como Mid viu durante a última semana, e os meus ouvidos estivessem ainda cheios de gritos e gemidos dos feridos e dos moribundos, talvez eu não sentisse tanta ânsia para atacar. Se eu tivesse o temperamento tímido de Mid, talvez fizesse justamente o que ele fez. De qualquer modo, a água já está embaixo da ponte. Se eu mando esta carta, ela aliviará meus sentimentos, mas fará também com que Mid procure justificar-se. Fará Mid condenar-me. A carta provocará ressentimentos incompatíveis com a sua qualidade de comandante e poderá forçá-lo a renunciar ao seu posto no exército. Assim como eu já disse, Lincoln atirou a carta para o lado, porque aprendera numa dura experiência que as críticas violentas e as repreensões redundam sempre em futilidade. Theodore Roosevelt disse que quando, como presidente, se defrontava com certos problemas complexos, costumava virar-se para trás e olhar para um grande retrato de Lincoln que fica atrás da cadeira presidencial na Casa Branca e perguntar a si mesmo: que faria Lincoln se estivesse em meu lugar? Como resolveria ele este problema? A próxima vez que estivermos tentados a passar um sabão em alguém, façamos o seguinte: tiremos uma nota de $5 do bolso e perguntemos, olhando a efígie de Lincoln impressa na cédula: como Lincoln resolveria este problema? Que faria ele em meu lugar? Mark Twain às vezes perdia a calma e escrevia cartas cujo conteúdo chegava a deixar o papel enrubescido. Para dar um exemplo, certa vez ele escreveu a um homem que o provocara. Abre aspas. Está me solicitando seus próprios funerais? Eu os providenciarei assim que você voltar a abrir a boca contra mim. Fecha aspas. Em outra ocasião, escreveu a um editor a respeito das tentativas de um revisor de melhorar minha ortografia e pontuação. Ele determinou o seguinte: doravante encerre essa questão seguindo à risca meus manuscritos e certifique-se de que o revisor conservará as sugestões dele na papa do cérebro deteriorado que só a ele pertence. Mark Twain sentia-se aliviado depois de tais provocações por carta. As cartas lhe permitiam desabafar e, ademais, não causavam nenhum dano real, já que a esposa de Mark secretamente as retirava dentre a correspondência postal. Assim, jamais chegaram a ser enviadas.